Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e o estudo desse livro. Eu quero, eu posso. Perspectiva para as mulheres cristãs, da doutora Alice, publicado pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ler o capítulo 4, que está falando sobre um desafio à ordem. Já peço aí para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, para que mais pessoas sejam alcançadas aí pela palavra de Deus, tá bem? Então vamos lá. Capítulo 4, um desafio à ordem, diz o seguinte, ó. Chegamos agora ao ponto crucial da discussão nessa perspectiva, a de estabelecer deliberada e efetivamente prioridades em nossas vidas que nos levem à autorrealização e ao nosso alvo final de glorificar a Deus. O lema do Brasil, considerando suficientemente importante para ser inscrito na bandeira nacional, é Ordem e Progresso. Este é um bom lema para um país que se move na direção do desenvolvimento. Trata-se também de um bom lema para qualquer indivíduo. A discussão agora, a discussão até agora tratou da ideia de colocarmos nossas vidas em ordem, a fim de que o progresso e crescimento pessoal possam acontecer. O primeiro precisa ter lugar antes do segundo. Tudo cabe muito bem num só pacote, cada segmento sendo uma parte necessária do todo. Enfatizamos a importância de tomar decisões sábias e como nosso sistema de valores influencia nossas prioridades. Como declaramos no capítulo 2, esses segmentos só foram isolados neste livro com a finalidade de enfatizar e compreender cada parte. É como se fosse um quebra-cabeça. Pegamos cada peça e procuramos meio de encontrar onde ela se encaixa no todo. Existem várias maneiras de estabelecermos prioridades em nossas vidas. Vamos examinar duas delas, uma muito simples e a outra mais complexa. Uma abordagem simples para definir as prioridades é descrita numa canção que as crianças costumam cantar, dizendo no final: Jesus primeiro e no fim, e os outros no meio. Deus nos deu muitos dons, mas um dos mais satisfatórios é poder servir. Serviço é o tema dessa pequena canção infantil. Penso no proveito alheio e coloco isso antes de meus desejos pessoais. E, acima de tudo, coloco Deus primeiro na minha vida. Se todos praticassem essa fórmula simples, o mundo seria um lugar melhor. Lembre-se, serviço é amor em roupas de trabalho, e o amor deve ser o tema de nossa existência. Uma abordagem mais complexa para o estabelecimento de prioridades é examinar as 4 áreas de nossa vida: mental, física, social e espiritual, e determinar o que é mais importante em cada área. Ninguém pode determinar isso para você. Eu posso dizer-lhe o que tem valor para mim, mas você é outra pessoa. Todavia, observando outros e suas aparentes prioridades, pode dar-nos uma ideia sobre quais as prioridades que levam à verdadeira felicidade e quais as que resultam em infelicidade total. Vamos examinar alguns estilos de vida, verificando qual a prioridade e o resultado em cada um. Abuso de álcool e droga. O alvo final desse estilo de vida é a fuga, o prazer temporário e a euforia. Trata-se de um empreendimento totalmente egoísta. Ele não busca o bem de pessoa alguma, senão a do usuário. Poucas pessoas que adotam este estilo de vida mantêm relacionamentos positivos e duradouros. Elas têm pouco a oferecer a outros, desde que suas principais preocupações estão concentradas na própria bebida ou na próxima dose de entorpecente. É verdade que essas pessoas
se casam, têm filhos e estão empregadas, mas um olhar mais de perto irá descobrir bem pouca felicidade. E sim coisas como maus tratos dos membros da família, falta no trabalho e incompetência. Tudo isso levando à quebra eventual dos laços familiares e perda do emprego. Após um período de tempo, se torna mais que evidente ter havido uma escolha errada de prioridades. Imoralidade. Este estilo de vida, como as drogas e o álcool, só deixa vencidos. Ele só serve ao eu e leva a muito sofrimento, além dos efeitos indesejáveis que o acompanham, tais como gravidez indesejada, lares destruídos, perda do autorrespeito, moléstias venéreas e, em anos mais recentes, o espectro da AIDS, que está assustando toda a sociedade. Os que adotam esse estilo de vida pagam um alto preço. A prioridade aqui não é geralmente uma decisão de ser imoral no início, mas a decisão de perseguir o prazer a qualquer custo. Quando o prazer é a prioridade, uma fantasia mental disfarçada de felicidade surge por algum tempo, mas logo se desvanece à medida que as consequências começam a aparecer. A maioria de nós não adotamos os estilos de vida que acabamos de mencionar, sendo então tentador nesse ponto levantar a cabeça cheio de retidão e declarar que nossas prioridades têm uma natureza mais elevada. Mas espere, vamos examinar alguns estilos de vida que estão mais próximos e fazer um teste cuidadoso para ver se talvez devamos examinar algumas prioridades que permitimos entrar quando não estávamos olhando. Entretenimento. Todos precisam de recreação e diversão deste mundo de trabalho diário. É tão fácil permitir que essa necessidade humana de diversão se torne uma prioridade que consome todo o nosso tempo e exige toda a nossa energia, seja na área de esportes, TV, jogos de mesa ou outra qualquer. A perspectiva apropriada deve ser mantida. E falando também do celular, né? Não colocou aqui, porque quando foi escrito não estava, né? Essa moda do celular, né? Ficar preso ao celular. O tempo com a família, que deveria receber alta prioridade, tem sido substituído pela TV e hoje pelo celular. Sempre há mais um programa que exige a nossa atenção e uma noite longa passa, e o tempo e a oportunidade se perde para sempre. Não quero sugerir que não devamos assistir televisão. Estou falando de estabelecer prioridades, e poucas pessoas concordariam que a TV merece ficar no alto na ordem de importância. Trabalho. Este pode ser o cargo pago que ocupamos no mundo do trabalho ou o que fazemos em casa. Já salientamos a importância de ensinar nossos filhos a trabalharem, sendo também necessário que ensinemos temperança em todas as coisas. Temperança significa autocontrole, uma vida disciplinada. O trabalho em excesso é uma doença, cuja causa subjacente pode ser a fuga. Estranho? Foi justamente isso que dissemos sobre o abuso do álcool e das drogas. Trabalhar demais é bem aceito na sociedade. Nós até exaltamos a pessoa dizendo: ele é empreendedor, ele não é nada preguiçoso, um trabalhador esforçado, muito produtivo, muito dedicado ao seu trabalho e etc. Enquanto isso, em casa, o lugar de onde o trabalhador escapa, os relacionamentos se deterioram, os filhos estão sendo negligenciados e o lar está se tornando bem depressa um lugar desagradável.
Podemos dar todos os tipos de desculpa para trabalhar demais, todos eles plausíveis. O fato, porém, é que não podemos encontrar desculpas bastante boas para que isso faça a nossa vida pessoal, assim como as dos membros da família. Colocar o trabalho como a prioridade mais alta é perigoso, embora para a maioria ele tenha de ficar em algum ponto de nossa lista de prioridade. O trabalho deve ser mantido na perspectiva adequada e jamais ter precedência permanente sobre Deus e a família. Mencionamos antes um método de estabelecer prioridades, examinando as 4 áreas de nossa vida e determinando o que é mais importante em cada área. Vamos examinar agora mais de perto este conceito e refletir sobre ele. Prioridades mentais. Como já mencionamos antes, essa área tem 2 partes, a intelectual e a emocional. Na área emocional, a maior prioridade é a de determinação de organizar de tal modo nossa vida que preservemos nossa saúde mental. É comum termos problemas emocionais de tempos em tempos nesta vida. Isso não pode ser evitado, mas não é normal quando a pessoa permanece perturbada o tempo todo. Todos conhecemos alguém que está sempre lutando com um problema insolúvel, usando pouco bom senso e excesso de emotivação. Este tipo de pessoa mal sai de uma situação difícil para entrar em outra. Muitos desses indivíduos colocaram, talvez inconscientemente, o chamar a atenção de outros como principal prioridade em suas vidas. Por assim dizer, elas não estão no controle de sua vida, mas permitem que a vida as controle. Lembre-se, não permita que a vida aconteça a você, mas faça com que a vida aconteça para você. A atitude emocional em relação à vida leva ao desespero, solidão e vazio. Devemos considerar o domínio próprio como a principal prioridade. O domínio próprio controla nossas emoções de maneira a dar-nos retidão ou paz de espírito. O nosso lado intelectual deve receber prioridade na esfera de estímulo mental. Existem muitas maneiras de fornecer este estímulo. Na perspectiva 4, capítulo 2, damos bastante espaço a esse empreendimento. Só faremos aqui uma breve menção a essas maneiras. O estímulo mental pode incluir a entrada em uma experiência de aprendizado específica, formal ou informal, leitura de literatura inspiradora, exploração de uma área estética, entrar em contato com a natureza, associar-se com pessoas mentalmente estimulantes, colocar-se em contato com Deus através de estudo bíblico e oração. O estímulo mental pode ajudar a manter o nosso lado emocional sob controle. Algum tipo de busca intelectual deve ser uma prioridade básica. Agora, subtítulo: Prioridades físicas. A manutenção da saúde física deve ser também uma prioridade básica. Quando a pessoa negligencia a sua saúde, todos os outros aspectos de sua vida sofrem. Concordamos verbalmente com isso, mas nosso comportamento às vezes nos atraiçoa. A fim de manter boa saúde física, necessitamos de alimentação adequada, bastante repouso e exercício. Todos sabemos disso, mas nem todos praticamos o que sabemos. No terreno de alimentação, comemos demais ou não damos atenção ao tipo de alimento que comemos. Isto foi discutido na perspectiva 2. Todos sabemos que nosso corpo precisa de repouso, ou talvez precise de mais descanso que você, ou vice-versa, mas cada um
Uma deve dar atenção às suas necessidades e programar nossa vida de acordo. O exercício vem sendo enfatizado mais nas últimas 2 ou 3 décadas do que antes, provavelmente porque nossas vidas são mais sedentárias no mundo moderno do que a de nossos antepassados durante a era agrícola. É preciso considerar o fator tempo ao dar prioridade ao exercício, e isso talvez vá representar grande esforço para muitos, mas o exercício adequado é de grande proveito, não só para a nossa saúde física, como também a pesquisa mostrou que o exercício desempenhando um papel positivo na saúde mental. Se colocarmos a saúde física em nossa lista de prioridades, ela nos recompensará, ajudando-nos a sentir melhor, de forma a poder atender às outras prioridades. Agora, prioridades sociais. Bem pouco precisarão ser pressionados para colocar as atividades sociais em sua lista de prioridades. Essas atividades não significam necessariamente uma reunião ou festa, embora confraternização em grupo faça parte do envolvimento em questão. Atividade social é qualquer relação positiva que tenhamos com outras pessoas. Pode ser simples, como dizer bom dia para alguém na rua, ou telefonar a alguém para saber notícias, ou pode ser mais complexo, como relacionar-se com várias pessoas no trabalho, adorar com a sua congregação, dar um chá de cozinha para uma noiva ou uma festa para a mãe de um novo bebê. Pode ser também a existência de relacionamentos complexos com a família. Mostrar sociabilidade é estender-se para as pessoas e vê-las se estendendo para você de uma forma que realce a vida de cada uma. Qualquer empreendimento que verdadeiramente realce a vida da pessoa deve fazer parte de sua lista de prioridades. Agora, prioridades espirituais. Abre aspas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, entre parênteses, de Deus e a sua justiça. Fecha aspas. Está lá em Mateus 6,33. A espiritualidade ou um relacionamento íntimo com Deus deve ser o primeiro item em nossa lista de prioridade. Jamais deve haver dúvida quanto a quem está em primeiro lugar na sua vida. Temos de ser cuidadosos nesse sentido, a fim de não nos envolvermos com, entre aspas, obras que nada têm a ver com a espiritualidade e podem esgotar-nos a ponto de termos pouco tempo para a espiritualidade ou outras prioridades essenciais em nossa vida. As pessoas irão tentar manipular nossas prioridades espirituais para convencer-nos a nos ocuparmos das prioridades delas, que talvez não sejam absolutamente espirituais. Devemos ter em mente que os outros possuem às vezes prioridades ocultas que desconhecemos, de autoengrandecimento, elogios, autopromoção. Isto não é uma sugestão para não colaborarmos ajudando outros em bons empreendimentos, mas não devemos tomar isso por espiritualidade. Talvez haja uma relação, mas não se trata da mesma coisa. Abre aspas. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Fecha aspas. Salmo 46, 10. Não podemos aquietar-nos e saber quem Deus é se nossa principal prioridade é correr daqui e dali, fazendo isso ou aquilo, mesmo se isso e aquilo não aquilo são coisas deliberadas e positivas. Minha mãe me disse várias vezes, abre aspas, é necessário uma vida inteira para aprender como viver, fecha aspas. Levou muito tempo até que eu compreendesse como uma vida serena promove a espiritualidade. Minha casa é um lugar muito movimentado. Mal se passa um dia em que alguém não
aparece para uma visita. Levamos alimento de nossa casa para os doentes, enlutados ou desanimados. Eu canto nos funerais e faço visita aos recém-chegados e visitantes na igreja. Mas toda essa atividade não me torna mais espiritual. Minha comunhão com Deus se faz sentir quando utilizo minha hora tranquila para meditar, estudar e orar. Esta hora pode ser, às vezes, um período bem ocupado. Você já orou enquanto esperava o farol abrir? Já louvou a Deus com cânticos enquanto lavava os pratos? Já meditou em alguma escritura enquanto costurava? Tantas vezes dizemos que não temos tempo, quando a verdade é que não reconhecemos nem utilizamos o tempo que temos. Se você puder encontrar pelo menos 5 minutos por dia, não negligencie Deus, porque não pode lhe dar uma hora. Colocar a espiritualidade bem no alto de sua lista de prioridade irá ajudar você a reconhecer outras prioridades essenciais em sua vida e dar-lhe uma perspectiva melhor. Desculpa. Perspectiva. Deixa eu ver aqui. Perspectiva melhor quando há o lugar adequado para cada item essencial em sua lista de prioridades. Nossa discussão quanto a estabelecer prioridades até este ponto tem sido em termos gerais, usando os aspectos físicos, mentais e sociais da vida como indicadores. Os alvos a longo prazo servem para organizar nossa vida, nos direcionar para as atividades e empreendimentos que irão dar-nos um sentimento de realização. É emocionante e inspirador conversar com uma pessoa mais velha e ouvi-la dizer que sua vida foi boa e satisfatória e que ela realizou o que pretendia. Nem todos os idosos podem dizer isto. Muitos estão desiludidos, descontentes e desanimados. Se você prestar atenção ao que eles dizem, poderá, no geral, dizer quais os que organizaram e dirigiram suas vidas para o alvo específico. Além dos alvos a longo prazo, que são determinados ao estabelecer prioridades, existem alvos específicos a curto prazo, que precisam ser identificados. Devemos ter objetivos diários e semanais que preencham o segmento dos alvos a longo prazo. Há também objetivos diários e semanais que satisfazem apenas uma necessidade momentânea. Mencionamos antes as prioridades necessárias. Nossas prioridades diárias e semanais muitas vezes são cuidar das necessidades momentâneas. Isto descreve muito bem a vida da mãe com filhos pequenos. Uma boa parte de cada dia e semana é usado para satisfazer as necessidades momentâneas. Este pode ser um período de frustração na vida da mulher, quando ela não tem virtualmente tempo para trabalhar em seus alvos a longo prazo. Criar filhos é um sacrifício, mas vale a pena. O ponto importante é não abandonar as outras prioridades, embora tenha de ficar no forno brando por algum tempo. Elas podem ser algo pelo que esperar, algo que nos dá esperança. Devemos ter um plano para cada dia e cada semana. Quando me aposentei, as pessoas me perguntaram o que faria com o meu tempo. Depois de um ano e meio, elas continuam fazendo a mesma pergunta. O tempo é um problema para mim, não porque estou procurando alguma coisa para preenchê-lo, mas por precisar de mais tempo. Quando me levanto de manhã, já tenho um plano para o que quero fazer durante o dia. No geral, pensei nisso na noite anterior. Nossa casa é bem movimentada e muitas vezes surgem obstáculos aos meus planos. É essencial aprender a
enfrentar os obstáculos objetivamente. Todo um plano de ação pode ser sabotado se não esperarmos algumas influências. Ao aceitar calmamente os obstáculos e decidirmos como contorná-los, no geral, podemos prosseguir sem resultados catastróficos. Ao estabelecer prioridades diárias e semanais, podemos usar as mesmas categorias definidas para as prioridades a longo prazo, ou seja, mentais, físicas, sociais e espirituais. Não devemos deixar que se passe um dia ou uma semana sem atendermos a cada uma dessas áreas. Ouvimos falar muito de desperdício. Grande parte do tempo desperdiçado ocorre quando uma ou mais dessas áreas são negligenciadas ou ignoradas. Quando Jesus cresceu, abre aspas, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, fecha aspas, Lucas 2:52, ele estava atendendo a essas áreas em sua vida. Embora fosse o Filho de Deus, como homem, ele tinha essas mesmas necessidades necessárias nessas áreas. Isto serve para alertar-nos quanto à atenção que devemos dar a esse aspecto de nossa vida. Você vai notar que não mencionamos pontos específicos aqui, porque cada pessoa é diferente. Diferentes necessidades, diferentes compromissos, diferentes anseios. A chave é estar no controle do uso do seu tempo, talento e energia, tanto nas prioridades diárias e semanais como nas a longo prazo. Organizar sua vida de acordo com esses métodos é um primeiro passo essencial. À medida que você põe em prática esses exercícios de avaliação e tomada de decisões, vai precisar de informação adicional que individualize suas escolhas, tornando-as mais viáveis em sua vida pessoal. As 4 perguntas abaixo irão fornecer essas informações, embora as respostas sejam diferentes para cada leitora. 1. Por que estou aqui? É importante saber qual o nosso propósito na vida, se quisermos ter uma experiência eficiente e produtiva. É bem possível que você realize um objetivo e prossiga em direção a vários outros durante a sua vida. Ou pode ser que sinta mais de um propósito operando em seu íntimo em várias ocasiões. Como é natural, glorificar a Deus é o objetivo supremo para cada cristão, mas outros propósitos secundários devem ajudar no comprometimento dessa suprema razão de viver. São muitas as pessoas que não conseguem descobrir qual o seu propósito na vida. De fato, inúmeros indivíduos jamais refletem sobre isso e, por causa dessa falta de percepção, eles não parecem realizar muita coisa. Um propósito nos dá alvos para alcançar. A vida sem objetivo é praticamente inútil. 2. Quais são as minhas limitações? Todos nós temos talentos específicos, medidas de resistência e limites de tempo. Temos também nossas fraquezas ou limitações. Uma das melhores coisas que você pode fazer é tomar conhecimento disso e estabelecer suas prioridades de acordo. Uma autoavaliação sincera e aberta irá proporcionar um conhecimento valioso que ajudará você a não pensar de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, igual fala lá em Romanos 12:3. O pensar com moderação inclui os pontos positivos e não apenas os negativos. Item 3. Quem irá ajudar-me a cumprir os propósitos de minha vida? Um grande escritor americano escreveu certa vez: nenhum homem é uma ilha. Você já pensou como depende de outras pessoas? Mesmo que seja autossuficiente, mesmo assim depende de outros?
Nenhum de nós poderíamos viver sozinho durante muito tempo. Nem podemos ser a pessoa que devemos ser sem a ajuda externa. Consegui algum sucesso em minha vida e sinto que foi o resultado de trabalho árduo, sacrifício e muita pesquisa de alma. Mas sou a primeira a declarar que não obtive isso sozinha. Houve muitas pessoas, amigos e membros da família que me encorajaram. Tive um grande e querido amigo, meu marido, que não só teve fé em mim, como apoiou financeiramente meus empreendimentos educacionais e permitiu que gastasse parte da minha energia estudando. Mais tarde, tive 3 filhos adoráveis que colaboraram a fim de que a mãe pudesse ir à escola. Gostamos Gostamos de pensar em nós mesmos como homem ou mulher autossuficiente. Trata-se de orgulho pessoal. Vamos manter esse orgulho na perspectiva certa, reconhecendo que não somos 100% autossuficientes. Cada um de nós sabe quem pode ajudar ou quem já nos ajudou a cumprir nosso propósito na vida. Item 4. O que me ajudará a cumprir meu propósito na vida? Este, entre aspas, o que, é uma pergunta que contém muitas respostas diferentes. Para um seria um, um uso melhor do tempo, para outros, um empreendimento a longo prazo, tal como uma educação superior. Para outros, ainda poderia significar alguns itens materiais ou uma reserva de dinheiro. Trata-se de uma pergunta que deve ser respondida por cada indivíduo. Você precisa das respostas às perguntas 1 e 2 antes de poder concentrar-se na quarta pergunta. Conclusão: se não estabelecermos prioridades deliberada e sabiamente em nossas vidas, descobriremos que as seguintes coisas acontecem. 2 pontos. 1. Nos inclinamos a deixar para mais tarde o que precisa ser feito. Adiar é sempre um erro. 2. As emergências irão prevalecer sobre as coisas essenciais. A cadeira que range é lubrificada primeiro. 3. Outros irão estabelecer as suas prioridades. Você vai descobrir-se usando o seu tempo para agradar outros ou para obter uma satisfação imediata. 4. O que não tem importância vai parecer importante. Estabelecer prioridades é simplesmente tomar decisões com respeito ao uso do tempo, talento e energia. A pessoa que se organiza desse modo vai sentir-se mais produtiva e eficiente, começando a considerar-se um fator de influência tanto em sua própria vida como na vida de outros. Perguntas para discussão. 1. Como a ordem influencia o progresso? 2. Como o estabelecimento de prioridades nos leva à autorrealização? 3. Como o desperdício está associado ao estabelecimento de prioridades? 4. De que forma o adiamento está associado ao estabelecimento de prioridades? 5. Quando outros tentam estabelecer prioridades para você, como é possível evitar que isso aconteça sem ferir os sentimentos alheios? Olha aí, né? Para refletir aí. Depois a gente vai entrar na perspectiva 4, nossa autoimagem, tá bem? Se você está gostando da leitura e estudo desse livro, Eu Quero, Eu Posso, Perspectiva para a Mulher Cristã, da doutora Alice, publicado pela editora Vida Cristã. Peço para que você já deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com todas as pessoas que você conhece, para que a palavra de Deus alcance a todos, tá bem?
Se ficou alguma dúvida, peço para que você escreva aí para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar com você, estudar a Bíblia. Se você mora longe, a gente pode fazer isso através de uma videochamada também, tá bom? E fico muito feliz do tempo que você tem investido em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também fica muito feliz com esse tempo que você tem investido em aprender a palavra dele. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?